Boa tarde, senhoras e senhores. Excelentíssimo senhor presidente desta casa, vereador Paulo Paulera. Excelentíssimo senhor vereador Dr. Pedro Gomes, a quem devo a honra deste convite. Em nome do Tribunal Superior do Trabalho e do Comitê do Programa do Trabalho Seguro, quero agradecer e parabenizar o senhor por este engajamento no movimento Abril Verde. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores da casa, autoridades presentes, cidadãos e cidadãs. É a minha estreia nessa tribuna, estou um pouco nervosa, como percebem, e eu gostaria que essa estreia fosse um dia de celebração, de comemoração, e no qual fosse possível, às vezes, trazer até um pouco de humor. Mas o tema desta tarde não nos permite celebrar, não nos permite sorrir. Nós vamos enfrentar, nesta tarde, um problema muito grave, que é a perda de trabalhadores, de vida de trabalhadores, da saúde de trabalhadores, em razão de doenças laborais e de acidentes laborais. Em 28 de abril de 1969, nos Estados Unidos, 78 trabalhadores saíram de suas casas pela madrugada e não mais retornaram. Foram vítimas de um acidente fatal na explosão da mina na qual trabalhavam. De lá para cá, os números são aterrorizantes. Entre 2012 e 2022, 25 mil trabalhadores perderam a sua vida aqui no Brasil em decorrência de acidentes do trabalho. Nós temos uma ferramenta, o Smart Lab, desenvolvida pelo Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério Público do Trabalho. E a nossa querida São José do Rio Preto desponta nessa estatística em um rol que não é muito agradável. Nós estamos entre a 7ª cidade do estado de São Paulo e a 20ª cidade no Brasil em número de acidentes do trabalho. Como o vereador Pedro já nos trouxe, mais de 4.600 acidentes no ano passado. Esses números são muito expressivos, mas nem de longe representam o que é passar pela experiência que eu passei ao fazer algumas audiências do trabalho, senhor vereador. Lembro-me de um dia em que, numa tarde de audiências, adentrou pela porta o Marcelo, acompanhado do seu pai. Marcelo era um jovem de 25 anos e o pai puxou a cadeira para que ele pudesse se sentar. Marcelo havia sofrido um acidente de trabalho, numa queda de aproximadamente 15 metros de altura, e durante a queda encostou em alguns fios de alta tensão, porque ele estava soldando uma estrutura metálica do prédio onde trabalhava, e ele foi eletrocutado. E para que não tivesse danos maiores, seus braços foram amputados. Imaginem a dor daquele pai que tinha que socorrer o seu filho nos atos mais mínimos da vida cotidiana. Logo em seguida, em outras semanas, adentrou também nessa mesma sala de audiências um garoto de seus 5 ou 6 anos, fortemente segurando a mão de sua mãe. Esse garoto era o André, que tinha ficado órfão dias antes, porque o seu pai sofreu um acidente de trabalho no canteiro de obras, onde trabalhava fazendo a terraplanagem em um famoso condomínio de São José do Rio Preto. E ele faleceu em razão de um poste que caiu em cima do refeitório na hora em que ele estava fazendo a sua refeição. E esse poste, senhores, tinha sofrido danos em razão de uma batida de um caminhão na semana anterior. E ele estava amarrado por cordas, e as cordas se romperam e o poste caiu. Fatalidades existem, nós sabemos, mas eu peço aos senhores que pensem nesses relatos. O quanto há de fatalidade e o quanto há de descaso e de negligência nesses pais que não mais retornam às suas casas, ou que retornam mutilados ou incapazes de atos laborativos e de atos sociais. Essa jornada do Abril Verde, esse nosso movimento de conscientização, e que no dia 28 próximo tem o dia destinado à memória de todas as vítimas de acidente e de doença do trabalho, ele não é uma jornada fácil e não é uma jornada de um único herói,
Todos nós precisamos nos envolver para que fatos como estes não mais se repitam. Os trabalhadores precisam ser ouvidos em um diálogo social democrático. Os empregadores precisam ser ouvidos. É preciso que haja conscientização, é preciso que haja treinamento, fiscalização e fomento para que as normas alcancem aqueles ambientes de trabalho que nós muitas vezes sequer imaginamos que estão sofrendo com a falta de segurança e a precariedade das suas condições. E é preciso que nós, enquanto poder público, tenhamos consciência. E aqui eu vou caminhar para o encerramento da minha fala, conclamando aos senhores que receberam o maior exercício democrático que há nesse país, que é o voto secreto. E fazendo um apelo para que não se omitam, não se acovardam, não se diminuam. Pelo contrário, que utilizem plena e totalmente as procurações que receberam de tantos pais, mães e companheiros e filhos de Andrés e Marcelos, e que usem da oportunidade que têm para fazer leis efetivas, leis que sejam cumpridas e que não se distanciem da realidade, e para que assim deixem um legado de homens valorosos e corajosos que contribuíram na construção de uma sociedade livre, justa e solidária, pautada pela livre iniciativa e pela valorização social do trabalho. Que Deus nos abençoe e muito obrigada.